11 horas mais 43 minutos, a gente segue aqui com o nosso Câmara Notícia. Mirna abriu nos nossos estúdios, hora das notícias da metrópole de Campinas, e a gente começa falando sobre saúde e vacinação contra a Covid-19. Então, Mirna, seja bem-vinda e bom dia. Bom dia, a gente lembra que começou agora a quarta dose da vacina para as pessoas entre 18 e 24 anos, que tem sido aplicada desde a última segunda-feira nos centros de saúde aqui da cidade. E por isso agora o desafio é atrair esse público que tem aderido menos à vacinação. A espera acabou para quem é jovem e precisava tomar a quarta dose da vacina contra o coronavírus, também chamada de segunda dose de reforço. A campanha para este novo público-alvo começou na última segunda-feira aqui no município e tem como expectativa imunizar quase 148 mil pessoas entre 18 e 24 anos de idade. As vacinas estão sendo aplicadas em 66 centros de saúde de Campinas. No último dia 19, a Secretaria Municipal de Saúde iniciou a aplicação da mesma dose para pessoas a partir de 25 anos. Na semana anterior, foram aqueles com 30 anos ou mais quem poderiam ir até um centro de saúde tomar a vacina. Mas, segundo Shaula Vizelli, articuladora do Programa Municipal de Imunização, esses três grupos têm sido os mais desafiadores desde as primeiras campanhas, por acharem que não precisam mais de vacina. A gente tem percebido, os nossos dados mostram que quanto menor a faixa etária, menor a adesão também à campanha. A gente teve aí um aumento, um incremento de 10 mil pessoas mais ou menos procurando pela dose adicional, pela dose de reforço, que está bem aquém do público-alvo, que são aí, juntando todas essas faixas etárias, mais de 300 mil pessoas. A nossa intenção é que todas essas pessoas procurem para atualizar o esquema vacinal e receber todas as doses que forem necessárias. A gente tem identificado que algumas pessoas que nos procuram nem a segunda dose tinham recebido ainda, então a gente já atualiza, recomenda e apraza para receber a dose de reforço. As orientações são as mesmas para qualquer pessoa que ainda não tiver tomado a segunda dose de reforço. Basta levar um documento com foto, CPF e carteira de vacinação, se tiver, em qualquer um dos centros de saúde onde as vacinas estão sendo aplicadas. Neste site é possível ter acesso à lista completa e horários de atendimento. Não é necessário agendar antes. A não ser que tenha tido uma reação anafilática grave, que é aquela reação que a gente precisa ter cuidados médicos de internação, essas pessoas não são recomendadas que tomem a vacina, ou se no dia tiver algum sintoma respiratório, aí tiver com tosse, febre, a gente recomenda que seja adiada a vacinação. Vacinação importantíssima contra a Covid-19, esta segunda dose de reforço, que seria a quarta dose. E a gente continua falando sobre vacinação, só que agora sobre HPV, porque nós tivemos uma ampliação, né, Mirna? Porque a gente lembra que essa semana começou, então, a imunização dos adolescentes contra o papilomavírus humano, chamados de HPV. E a partir de hoje, em Campinas, também meninos de 9 e 10 anos devem ser vacinados contra a doença. As doses já estão disponíveis nos centros de saúde da cidade e a vacina foi incorporada ao calendário nacional de vacinação pelo SUS desde 2014 e até então era oferecida apenas para as meninas entre 9 e 14 anos e depois para os meninos entre 11 e 14 anos. E a partir de agora, então, a partir desta semana, meninos de 9 e 10 anos também devem ser imunizados. A prefeitura lembra que o imunizante é injetável e aplicado em 2 doses, com intervalo de 6 meses entre elas. E para ser vacinado, basta apresentar o cartão de vacinação. O HPV é um vírus que tem mais de 100 tipos diferentes, transmitido pelo contato direto com a pele ou mucosas infectadas, principalmente por meio da relação sexual, e também pode ser transmitido de mãe para filho. Uma estimativa da Organização Mundial de Saúde aponta que 630 milhões de homens e mulheres estão infectadas pelo HPV no mundo. No Brasil, essa estimativa é entre 9 e 10 milhões de infectados e no último ano, 700 mil casos de novos casos da infecção.
Ou seja, a gente falou de Covid, falamos para os adolescentes agora, incluindo as crianças de 9 e 10 anos, para a proteção para um futuro em relação à vacina do HPV, que é o papilomavírus, né? E a gente lembra também que nós temos ainda até esta sexta-feira inicialmente, porque ainda não houve um anúncio de prorrogação, a campanha de multivacinação que inclui a vacina da poliomielite, contra a paralisia infantil, aquela gotinha para os pequenos. Então é preciso que você que tenha filhos em casa, observe a carteirinha. Tem vacina que está faltando, a gente já tem caso de meningite em São Paulo, Gabriel. Então é preciso que todo mundo atualize a carteirinha de vacinação. Ah, mas eu perdi a carteirinha, não tem problema. Vá no centro de saúde mais próximo à sua casa, lá pelo seu registro, eles têm um controle da vacinação, principalmente das crianças. A gente lembra que o sistema foi informatizado recentemente e é preciso tomar todo o cuidado para ter aí a proteção das vacinas que estão disponíveis pelo Sistema Único de Saúde. Informações importantíssimas, então, até porque vivemos em sociedade e dependemos desta vacinação em massa para que as doenças não retornem como estão acontecendo, infelizmente, novamente, de acordo com o Ministério da Saúde, com as notícias que nós temos. A gente segue aqui com as notícias da Metrópole de Campinas, Mirna Abreu, e agora a gente fala sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma lei nova, muita gente ainda está tentando entender, mas é uma lei muito importante que a cada dia pede mais conhecimento. Entenda. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, está em vigor há 2 anos e há as sanções passaram a valer. Ela já tem desencadeado ações judiciais envolvendo condomínios residenciais e algumas decisões já demonstram como o judiciário está tratando o assunto em relação aos dados operados por síndicos e administradoras, devido ao vazamento de dados. Essa advogada especialista no assunto comentou os problemas mais frequentes. Vazamento por questões de imagem de câmeras, dados pessoais dos moradores ou até visitantes, venda para empresas terceirizadas de forma indevida e utilização até pela administração de forma incorreta. Os condomínios residenciais estão correndo atrás para se adequarem. Quando a lei foi promulgada, entendeu que os condomínios não iriam participar da lei porque acharam que seria só para a empresa. Mas em janeiro deste ano foi promulgada a portaria da própria ANPD, que é a agência regulatória, que diz que os condomínios também têm que se adequar. Então, muitos não têm esse conhecimento, não estão se adequando e estão recebendo ações judiciais. O síndico deste condomínio está atento a essa realidade. O condomínio ele já tinha como hábito não coletar dados sensíveis dos moradores, né? Que é questão de hobby, crenças e tal. Hoje, o que o condomínio fez? Ele manteve aqueles hábitos que já tinha, de pegar apenas os dados necessários, tá? E em relação a isso dos moradores, dos visitantes também não muda. Só que o que a gente tem de diferente é o descarte muito mais rápido quando é o visitante. A gente pega o dado dele necessário, assim que vai embora a gente já procura descartar. Segundo ele, não é difícil se deparar com situações que podem infringir a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Teve uma situação que uma moradora, ela quis que a gente fornecesse a placa de um veículo de um visitante porque ela entendia que ela tinha que saber algo. A gente não faz. A gente não faz em hipótese alguma, a gente não passa nenhum dado para um outro morador. A gente tem inclusive as câmeras de vigilância aqui, né, que ela é de uso exclusivo do condomínio. A gente não passa nenhum tipo de imagem para nenhum morador, a não ser que seja com uma solicitação judicial. O vazamento de dados pode gerar penalidades, além do processo judicial. A conta é bem cara, tendo em vista que você pode até, não só as multas, vai até 50 milhões o valor, você também pode ter paralisação da empresa para ela não utilizar os dados. No caso de um condomínio, imagina o que acontece se ela não puder utilizar o CPF, ela não emite boleto. Se ela não emite boleto, ela não vai ter valores para pagar as contas do condomínio, e a gente vai ter problemas.
Lembrando, né, que a LGPD, nós já fizemos algumas entrevistas aqui no Câmara Notícia, então se você digitar LGPD Câmara Notícia, você consegue assistir algumas entrevistas com especialistas sobre este assunto. 2 anos em vigor no nosso país e é muito importante este assunto. A gente segue aqui com as notícias da Metrópole de Campinas, 11 horas mais 53 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E a gente fala da unidade clínica veterinária móvel que está no distrito do Campo Grande, Mirna. Isso, desde a última terça-feira, a unidade 1 do Programa de Clínicas Veterinárias Móveis está lá no Parque Valença 1, lá na sede da Administração Regional 13, na Rua Natália Bertucci 128. Elas funcionam em containers adaptados, a gente lembra que Campinas tem 2. Essa 1 estava aqui no Parque das Águas, mas o Parque das Águas agora está em manutenção por 60 dias. Ela começa a atender a população do Campo Grande ou qualquer outra pessoa que queira se deslocar até o Parque Valença. E funciona das 8 da manhã ao meio-dia e da 1 da tarde às 4, prestando atendimento médico veterinário ambulatorial itinerante e gratuito para os cães e gatos. A gente lembra que as unidades vão percorrer diversas regiões da cidade e ela deve ficar lá por uns 45 dias, que é o período de atendimento à população. A gente lembra que no caso aqui não é necessário agendamento prévio, basta chegar com o animal, munido do seu RG, também um comprovante de residência, para que, então, cão ou gato seja atendido nessa clínica. Mirna Abreu, vamos falar agora sobre transformação digital, porque foi um evento da Ciesp. Olha, esse evento chamado Jornada da Transformação Digital reuniu centenas de representantes de empresas e indústrias da região. E a Mariana Meira esteve lá para acompanhar e traz os detalhes para a gente. Poder sentir o gostinho de um encontro presencial depois de tanto tempo de isolamento na pandemia foi só um dos detalhes da Jornada da Transformação Digital. O programa é uma realização conjunta entre Fiesp, Ciesp, Senai e Sebrae. Essa jornada de transformação digital veio num momento extremamente importante, pós-pandemia, e uma pandemia que sucedeu uma crise de 7 anos. Então, como a gente diz no interior, não bastasse a queda, teve o coice. Isso fez com que o país perdesse muita competitividade e as empresas perdessem muita competitividade. A jornada de transformação digital veio ao encontro dessa necessidade de retomar urgentemente a competitividade, especialmente com foco na micro, e pequena e média empresas. São as que mais foram de longe afetadas por essa crise e pela pandemia. E é gratuita, quer dizer, é uma ajuda na veia de melhoria da sua competitividade, melhoria da sua performance, investimento também rumo à digitalização de processos, até que a gente chegue na indústria 4.0. Então tem uma importância enorme e não é só para micro, pequena e média. As grandes também se beneficiam, porque toda a cadeia de fornecimento das grandes é composta especialmente por micro, pequenas e médias empresas. O Maurício é diretor-geral de uma empresa de venda de argamassas. Ele conta que a consultoria foi de extrema importância para manter os funcionários atualizados. O Sebrae, junto com o Senai, e o Senai especificamente, vem fazendo esse trabalho maravilhoso dentro das empresas. Ele vem trazendo para nós tecnologia, não só tecnologia voltado ao dia a dia, às máquinas da empresa, mas também tecnologia de gestão. Para nós isso é importantíssimo, fazer com que o empresário saia da sua cadeira, fazer com que o empresário enxergue os seus processos de uma maneira diferente, agora sim, junto com um instituto, uma instituição forte, que é o Senai e Sebrae, nos dando essa possibilidade de fazer com que a nossa empresa seja diferente, que a nossa empresa seja mais competitiva, que a nossa empresa, através desse conhecimento todo que eles estão passando, seja mais organizada internamente para poder enfrentar o mercado, as dificuldades todas que acontecem e os benefícios também que são apresentados para nós. Muito importante isso. Já dentro da empresa de autopeças, onde o Felipe trabalha como diretor comercial, a consultoria ajudou na implementação de um projeto voltado para a tecnologia
e que também trouxe melhorias. A gente fez uma consultoria com eles, tanto para melhoria de processo, como digitalização e integração entre as máquinas. Eu acho que é essencial o digital, né, a parte de tecnologia. Hoje, como consumidor, a gente usufrui muito disso, de usar um e-commerce, celulares, coisas avançadas, então isso a gente precisa trazer para a indústria e modernizar ela. O evento contou ainda com 2 escolas móveis do Senai. Nessa carreta, por exemplo, o público pôde conhecer protótipos de ferramentas com tecnologia de ponta, como um aparelho de monitoramento inteligente, que serve para acompanhar o desempenho em tempo real das máquinas em qualquer indústria. Mas um dos queridinhos mesmo aqui da carreta é o metaverso, palavra que eu só ouvi falar, mas não sei o que é. Quem vai ajudar a gente a conhecer sobre isso é o Igor, especialista em tecnologia do Senai. Igor, o que é metaverso para começo de conversa? Bom, Mário, o metaverso do Senai, né, que é esse que a gente está apresentando, por enquanto a gente tem uma planta virtual lá de São Caetano do Sul, que você consegue acessá-la utilizando o óculos de onde você estiver. Então essa ideia, né, a gente está consolidando, né, para ter uma interação com essa planta de indústria 4.0 à distância. Você vai me ajudar a conhecer? Eu resolvi aceitar o desafio. Por conta do microfone, o Igor vai colocar o óculos em mim e aí eu vou poder visitar esta fábrica. Pode colocar, Igor, estou preparada. Eu vou ajeitando aqui com as mãos. Gente, eu já estou enxergando tudo. Já está conseguindo enxergar? Eu nunca tinha passado por isso. Aqui o controle. E aqui tá. Você consegue direcionar aí onde você Ai, que legal! Pode virar um pouco que você consegue ver toda Meu Deus! Gente, eu vou virando e vai dando para ver tudo. Isso é incrível! Nossa repórter, né, participativa, Mariana Meira, aí neste mundo, né, um metaverso, neste mundo digital. E Mirna, para a gente poder encerrar as notícias da metrópole de Campinas, um esquema de segurança especial para este domingo, no dia das eleições. A Guarda Municipal já anunciou como será esse esquema de segurança por parte da corporação. Ela vai ficar responsável pela segurança das escolas e creches municipais, onde haverá sessão eleitoral desde amanhã do sábado. A gente lembra que sábado devem sair as urnas eletrônicas da Justiça Eleitoral em Campinas para as escolas e também até o encerramento, né? A guarda vai ficar até o encerramento no domingo à noite. Também haverá viaturas fazendo ronda no entorno dos locais de votação durante todo o final de semana e a corporação também fará a escolta dessas urnas eletrônicas. A corporação lembra também que qualquer denúncia pode ser feita pelo telefone 153 da Guarda e, além disso, os GMs vão acompanhar os diretores de escolas durante a condução das mídias até o Fórum Central, que é o lugar onde os votos de Campinas são apurados. Tá certo, Mirna Abreu, muito obrigado pelas notícias da metrópole de Campinas.